Uma ótima terça-feira para todo mundo que nos acompanha. A Rede Câmara ao vivo aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo para acompanhar a reunião do Colégio de Líderes. Por aqui teremos a definição do cronograma de trabalho da semana. A votação de projetos, análise de vetos e votação de requerimentos para abertura de CPI podem estar entre os assuntos discutidos aqui no início desta tarde. Lembrando que na sequência teremos sessão plenária e às 3 horas em ponto a jornalista Elis Marina chega com informações lá do plenário, informações atualizadas sobre o trabalho desta tarde. Vamos acompanhar os trabalhos aqui. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.
No dia 10/4, às 9 horas da manhã, o TCM vai estar reunido com todos os seus técnicos e conselheiros para nos receber, onde eu espero a presença de todos os vereadores, para que a gente tenha uma aproximação com o TCM, né? Que a gente, o pessoal da mesa, o nosso querido João Jorge está aqui na minha frente, estava lá com a gente. O pessoal da mesa já esteve lá no Tribunal de Contas, fizemos uma boa reunião com o DICEI, e nesse dia nasce essa ideia de a gente levar todos os vereadores para lá no plenário do TCM, a gente fazer uma reunião, principalmente com os técnicos, nos informando, nos avisando, nos comunicando como é que funciona aquela casa, para a gente saber como é que funciona a casa e aumentar essa aproximação. Então, marquem aí nas suas agendas, senhores vereadores, é 10 de abril, 9 horas da manhã. Acho que esse é o primeiro informe. O segundo informe, que é tão importante ou mais do que esse, no próximo final de semana, a Câmara Municipal de São Paulo estará fazendo o seu primeiro projeto Câmara na Rua, lá no Céu São Miguel, às 9 horas da manhã,
nesse próximo sábado, dia 29. Eu me lembro, vou lembrar todos, que a Vivi esteve lá embaixo numa sessão explicando todo o projeto. O projeto nasce de uma ideia da assessoria da presidência. A gente tem levado esse assunto a todos os vereadores e aqui no Colégio de Líderes também. A gente tem levado isso para as lideranças da cidade, conversando com toda a população sobre a importância do parlamentar estar perto da população, para que a população nos conheça, para que a população saiba o nosso trabalho, saiba o encaminhamento para estar trabalhando perto da gente. A Vivi está aqui no plenário, inclusive com os convites, né, individualmente, de cada vereador. Diz a Vivi que é para intimar todos aqui para ir lá. Algumas pessoas, alguns vereadores já confirmaram a presença. Se eu não me engano, a primeira vereadora que confirmou a presença foi a Janaína Pascoal, que hoje, na hora do almoço, ela falou que estará sim lá e vai participar. Eu acho muito importante esses dois avisos, no dia 10/4, TCM, e no próximo sábado, Céu São Miguel. Às 8h30 da manhã, lá no Céu São Miguel, vai ter um cafezinho para os vereadores, entre 8h30 e 9, antes da abertura, que será feita lá com as autoridades locais. Então, fica aqui o nosso pedido para que todos compareçam. Dentro da pauta que todos os líderes aqui receberam, então tem o primeiro, número 1 aqui, é o Conselho Editorial da Rede Câmara, que o ato já foi publicado, né, para a gente criar um conselhão. Só para avisar que eu estou online, Cris Monteiro, me desculpe Cris interrompê-lo. Monteiro, online, boa tarde. Nós montamos esse conselhão, vou lembrando a todos aqui, após uma sessão lá no nosso plenário, quando a vereadora Janaína Pascoal ela coloca algumas ideias, algumas propostas, algumas visões que ela tem e que coincidiram muito com as minhas e com diversos vereadores. Então, esse conselho é para a gente criar uma grade nova, né, para que os vereadores participem, junto com a direção da Casa, da TV Câmara, de toda a formação da televisão, do início ao fim de toda a programação, eu pelo menos entendo, e com muitos que eu conversei, há uma necessidade de mudança da atual forma, né, na TV Câmara. Então, o que eu peço? Por que eu estou lendo isso aqui? O ato já foi publicado, e eu peço aos senhores líderes e a todos os partidos que indiquem um membro desta comissão. Pela ordem. Todos os partidos terão assento, todos os partidos terão assento. Então, é importante que mandem para a presidência para que a gente consiga rapidamente já instalar esse conselhão. Eu vou pedir para quem está pedindo pela ordem, vou pedir para o Tami me assessorar aqui, me secretariar, ele vai já anotando quem está pedindo pela ordem. Na sequência, quando acabar de citar todos os itens aqui do Colégio de Líderes, aí sim eu transmito. Eu acho que quem pediu pela ordem foi do meu lado esquerdo aqui, sempre do meu lado esquerdo, Toninho Véspero. Você pediu pela, mas daqui a pouco, só para o Tami anotar. No item, então eu li o item 2, importante também, é um pedido várias vezes aqui na casa, já foi feito para mim pessoalmente, no gabinete, aqui também, o aumento da segurança da casa. Então, nós estamos falando que a instalação de detectores de metal para o controle de acesso no Palácio Anchieta, o ato foi publicado hoje, já está no Diário Oficial. Então, é um ato número... Olha, Secretaria da Câmara, tem quem quiser mais informação, está aqui comigo. Eu só queria colocar que eu acabo de assinar aqui também o ato do pregão eletrônico já para contratar o serviço, tá? Então, não só foi publicado a autorização, mas eu já estou assinando aqui, vou pedir para todos os membros da mesa também assinarem que vai ser a modalidade de pregão eletrônico, para que a gente já compre os equipamentos. Só para lembrar, esse que nós estamos falando aqui, que vai ser muito parecido com o aeroporto, né? Então, vai ver a mala, vai ver documento, vai ver, enfim, passa um raio-x antes de entrar na casa, né? Era um pedido de todos os ex-vereadores chegando, Floriano Pêsaro, meu amigo, que honra tê-lo aqui. Eu tenho uma passagem na minha vida que todo dia eu falava eu vou falar sim, é meu amigo,
Todo dia eu falava para o Floriano Pesaro assim, Floriano, hoje eu pedi de novo para o governador Geraldo Alckmin te nomear de secretário. Ele falava, não, Ricardo, não peça isso, quem não gosta de você não faça esse pedido. Cadê o Floriano? O Geraldo que falou? Ele pedia, todo dia eu pedia para o Geraldo botar de secretário. Ele falou, não, você não, o Geraldo não gosta de você, não peça isso. Desculpe a alegria aqui de rever o amigo, já foi da nossa bancada. Todo dia eu ligava para o governador, põe ele de secretário. Não, você não, o Geraldo não gosta de você, não faça isso. Ai, meu Deus, só revendo os amigos para contar as histórias. O Floriano é um querido, junto com a gente aqui. Então, gente, assim, ó, há muitos pedidos, nós vamos ter, então, já a licitação para que a gente coloque o detector de metal na entrada do nosso prédio. A procuradora, eu falei, você viu, João? João, eu fiquei aqui costurando para ver se ela chegava, que é ela que me pede diariamente, eu só não citei que era essa vereadora que me pede. O Tami também já pediu. Não, o Tami pediu aqui, ó, o Tami pediu aqui, no Colégio de Líderes, inclusive. O item 4 são as CPIs. CPIs, eu tinha todo um texto aqui para ler, mas eu vou pedir assim, ó, a aluna, que é minha querida, que eu chamo ela de Zaratini, ela me pediu, antes de começar, olha, não fala quais são as CPIs, que eu ainda quero conversar um pouco com o Fábio, que é o líder do governo, sobre as duas CPIs que a gente quer instalar essa semana. Então, ainda não há um acordo, eu vou aguardar. Mas só falando para todos os vereadores que a minha intenção do vereador, do Ricardo Teixeira e do presidente agora, eu tinha falado isso, inclusive, com o Triplo, da gente instalar 5 comissões. Como nós temos uma pressão de 17 CPIs, a gente instala as 2 primeiras ainda essa semana e vai indo a cada 2, 3 semanas, instalando a terceira, a quarta e a quinta, para que todos os partidos sejam contemplados. A minha ideia, é o que diz o regimento, que a gente pode ter até 5 CPIs. Então, não precisa ter, como o nosso sempre presidente Triplo está falando. 2, parece que não atende a todos. Então, nós vamos tentar pôr uma terceira para ver se atende a todos. E assim vai até no máximo 5. Então, um pedido da líder do PT, minha querida aluna, vai sentar logo após essa reunião. Eu já pedi para o Fábio atendê-la para ver se a gente fecha essa questão ainda essa semana, ou quarta ou quinta, no máximo, a gente já instalaria. Eu acho ainda que falta, gente, eu vou pular para o item 5, as comissões extraordinárias. Falta ainda a indicação dos membros. Eu sei que tinha lá na Comissão dos Direitos Internacionais, ou Relações Internacionais, que a aluna também tinha me falado, acho que a Sonaira também tinha me falado, pelo PL, que faltava um acordo. Então, eu peço para que a gente instale rapidamente, ainda essa semana, alguns partidos ainda não indicaram todos os membros das comissões extraordinárias permanentes. Então, eu já passo a palavra. A pauta dessa semana, então, como as comissões estão começando a se formar, os primeiros projetos a serem votados, terça-feira, que é hoje, pequeno expediente, grande expediente, quarta-feira, pequeno expediente, ordem do dia para votações de vetos. Quinta-feira, sessão ordinária com pequeno expediente e grande expediente. Por que nós mudamos de quinta para quarta a votação de vetos? Lembrando que agora, quando tiver votação, nós temos que ter presença no plenário e não mais online. E nós acertamos, a princípio, que será às quartas-feiras as votações. Então, de quinta era a votação dos vetos, está indo para quarta-feira. Então, quarta-feira é que a gente fez essa alteração. O vereador Triplo, que a palavra é só se inscrever, que o nosso querido secretário Tami está do seu lado. Outra coisa que foi um pedido de diversos vereadores, a votação de projetos no sistema virtual de votação. A partir dessa quinta, se tudo der certo, com o nosso sistema de TI já funcionando, então nós vamos abrir a votação através do sistema virtual. Projetos em condições de pauta, concordo em maioria simples, como denominação de vias e logradouros públicos, datas comemorativas e honrarias. A alteração de denominação não vai para o sistema virtual, pois a sua aprovação depende de quórum de maioria absoluta. Então, de novo, a gente já vem conversando muito sobre esse assunto.
É um pedido de todos os líderes para a gente destravar a pauta, deixar só para as quartas-feiras, onde nós vamos ter a votação presencial, aqueles projetos que têm a maioria absoluta ou aqueles que vocês, líderes, acharem que não pode passar pelo sistema virtual por alguma razão. Lembrando ainda que já foram protocolados para leitura 418 projetos, entre PL, PDL e PR, sendo 3 do Executivo. Moções já 17, CPIs nós temos 16. Compresp, nós marcamos uma reunião, a Sandra está falando que é candidata, seja bem-vinda, nós marcamos uma reunião, eu lá comigo na presidência, com todos os pré-candidatos ao Compresp, não sei se é quinta ou se é sexta-feira, para a gente conversar um pouquinho sobre essa eleição do Compresp. Falei toda a pauta do Colégio de Líderes, já temos um inscrito, secretário. Quem que é o primeiro inscrito? Toninho Vespe. Toninho, está com a palavra. Presidente, já queria aqui no Conselho Editorial aqui da TV Câmara, da Rede Câmara, eu já queria indicar o vereador Celso Gianazzi como titular e suplente a Amanda Pascoal. Mas, presidente, eu queria colocar em debate um item que não está na pauta, né? Semana passada, a vereadora Marina da Rede, Marina Bragante, colocou uma coisa que eu acho muito grave. Colocou meio aqui como informe. Colocou que ela tentou trazer pelo menos dois servidores da prefeitura para trabalhar no gabinete dela, e um deles foi recusado, falando que ela pode dar um informe melhor, mas que eu me lembre como que se isso ainda vai ser discutido pelo Executivo, ou seja, não está garantido que ela, como uma vereadora nova, vai ter os assessores igual a gente tem, né, que são duas pessoas que a gente acaba trazendo, comissionando aqui nos nossos gabinetes. Eu não acho que esse é um problema da vereadora. Eu acho que esse é um problema da Câmara Municipal. Aqui eu acho que a gente está discutindo a questão da isonomia dos poderes e que aqui tem isonomia entre todos os vereadores e vereadoras e que não é nada, né, correto um vereador ter a condição de ter os dois comissionados no seu gabinete e a outra vereadora não ter. E ela falar aqui e a gente não ter nenhum encaminhamento sobre isso. Eu acho que tem que ter um encaminhamento aqui da Câmara Municipal. Perfeito, Toninho. Então, eu tive uma reunião na sexta-feira, né? O Colégio de Líderes foi na terça, eu tive uma sexta-feira com o Henrico e depois também tivemos com o prefeito sobre comissionamento. Então, o que foi garantido pelo governo, nós vamos atender a lei. Todos os vereadores têm direito a 2 comissionados que vêm do Executivo Municipal, Estadual ou do Governo Federal. A ideia da Casa Civil é estar liberando todos ainda essa semana. Não há nenhuma imposição aos vereadores mais antigos ou aos vereadores mais novos, mas só lembrando que a lei diz que, claro, o Executivo pode liberar e não deve liberar. Então, se ocorrer algum problema, olha, essa pessoa que está sendo pedida é imprescindível por alguma razão do Executivo, caberá ao vereador pedir um outro servidor. Mas, colocação do Toninho e da Marina, não há nenhuma negativa a nenhum vereador. Pode usar a lei, pode fazer os pedidos, e o secretário de governo, o líder de governo, eu também me coloco aqui à disposição para destravar esse assunto, tá caminhando. Repito, ainda essa semana, o governo, a princípio, reunião de sexta-feira, começa a estar publicando todos esses comissionamentos. Tá bom, Toninho? Quem que é o segundo? Trípoli, Roberto Trípoli. Eu acho que eu vou apanhar menos, então, só tem eles dois. A Sandra Tadeu está presente também. Cadê PSOL. a Sandra? Me salva. A Sandra do PSOL. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde, líderes. Boa tarde. Não, a vereadora era do União Brasil, era da direita, centro. Agora, PSOL brabo. É líder do PL, meu Deus do céu. Não é líder? É a Sonária. Bom, boa tarde, senhores líderes, senhoras líderes, enfim. Eu queria só lembrar quanto importante é o Tribunal de Contas do município, que é o primeiro item da minha fala, porque o Tribunal de Contas, eu não sei se a maioria sabe, é um órgão assessor da Câmara Municipal de São Paulo.
Então, não é um órgão totalmente independente, é um órgão que assessora os vereadores. Então, é muito importante ter esse conhecimento. Lá tem bons técnicos. Quando se fizer projeto de lei, enfim, contratos que existem, que a gente acha que é ilegal, enfim, o Tribunal de Contas está lá para, de fato, trazer o resultado. Acho muito positivo essa soma do Parlamento com o Tribunal. Em relação às emendas parlamentares, que a última reunião que nós tivemos aqui de líderes foi muito tensa, foi uma discussão a respeito das emendas, que usavam as emendas de forma irregular e ilegal. Já conversei com o presidente, vai tomar as providências cabíveis, mas o que cabe a este vereador fazer é apresentar um projeto de lei ou um decreto legislativo, os procuradores estão estudando, de forma de dar mais transparência às emendas dos senhores vereadores. Não só publicar em diário oficial, mas no fim do ano também divulgar na televisão, divulgar no site, divulgar em todos os lugares quais as emendas que o vereador foi, se foi gasto essas emendas, para que foi essas emendas. Eu acho importante que os vereadores, porque vamos supor, eu não sei o que a Sandra apresentou de emenda no último ano, nem me preocupei em saber. E muita gente fala muito mal. As minhas emendas geralmente vão para a saúde ou para a proteção animal. E para mim, eu tenho maior tranquilidade em apresentar à população todas as minhas emendas, não passam disso. Então, eu acho importante esse projeto. Eu já adianto ao presidente que, então, no fim do ano, se for aprovado por senhores vereadores, no fim do ano terá uma divulgação em massa das emendas feitas pelos vereadores e vereadoras, qual a finalidade e qual o retorno. É bom que todos fiquem sabendo do projeto. Eu queria também dar minhas boas-vindas ao Pêsaro. Muita gente chama de Pesaro, mas o Pêsaro foi um grande líder aqui nessa casa, do PSDB, foi proparoxítona, o Dalton está falando. O Dalton também, acho que era do PSDB na época, e nós tivemos batalhas. Carlos Alberto, está difícil hoje. Então, o Pêsaro queria, bem-vindo, retorno à Câmara Municipal. Sempre achei que o Pêsaro devia ser deputado federal, porque ele fez um bom trabalho no Ministério da Educação, do falecido Paulo Renato, se não me falha ideia. E hoje o Pêsaro trabalha com o Geraldo Alckmin. Deve saber todas as piadas do Geraldo já. Mas não resolve não, mas as de piada, o cara é bom. O cara é bom para o show. Mas, Pêsaro, bem, é bom te ver com saúde e aqui visitando a Câmara. Por enquanto é só, senhor presidente. Eu agradeço as palavras do meu amigo e sempre presidente Trípoli. Eu já vou passar para a Janaína, eu dei alguns uns informes importantes, eu esqueci de um. Então, 10/4, como disse o Trípoli, 9 horas no TCM. Eu lembro do projeto Câmara na Rua, né? Nós, perto da população, no próximo sábado, dia 29, lá no Céu São Miguel, mas eu não dei o informe do almoço. Amanhã, não é isso, Gabriel? Amanhã nós temos um almoço. Me perguntaram se o almoço era pago ou se é gratuito. Gratuito. Então, senhores vereadores, temos almoço amanhã gratuito. Fala, Tripo, fala, Tripo. Temos almoço gratuito. O senhor quer dar o endereço, vereador Gabriel? O senhor quer dar o endereço? Aonde que será o almoço? Aqui, o almoço nordestino. Um almoço nordestino. Aqui tem que ter baião de... Eu estou pedindo... Boa tarde a todos aqui. Formalizando o convite aos nossos colegas vereadores, depois que o nosso presidente abriu um precedente de um almoço aqui na casa, a gente resolveu dar continuidade. E o Centro de Tradições Nordestinas está oferecendo, que vai ser aqui no café do plenário, ali onde tem um almoço dos vereadores, vai chegar aqui um baião de 2, carne do sol, tudo tem direito. Então, estão todos convidados. Todos convidados, muito obrigado, vereador Gabriel, fiquei muito feliz. Eu tenho dito, viu, Gabriel, que esta Câmara, Trípoli, que está aqui há mais tempo que eu, Bezerra também, que eu sinto um corpo muito forte nessa Câmara. O pessoal está muito unido. Isso mostra, né, a intenção, a vontade de que a gente continue participando com essa união. Estamos só começando o mandato, tem mais 4 anos pela frente. Fico feliz. Próxima inscrita no Colégio Luiz, a vereadora Janaína Pascoal. Eu só queria uma parte antes da Janaína, que faltou uma fala minha.
Janaína, só um minutinho, vereadora Só um Janaína. segundo. Não, é a respeito da reunião de hoje, presidente. Hoje me parece que tem uma reunião às 6h30 para discutir sobre as emendas. Emendas Os líderes vão se reunir hoje impositivas no para final do discutir dia as emendas na minha sala. impositivas. Na sala. Eu não vou poder estar minha- presente, então eu queria deixar minha posição aqui para os senhores líderes. Que primeiro que eu sou a favor das emendas impositivas, é claro. É difícil um vereador não ser a favor das emendas impositivas, então eu sou a favor. Depois, essas emendas impositivas vai depender também muito do governo. Porque o governo tem que apoiar, se o governo não apoiar vai ficar difícil. Porque nós que queremos ter as emendas impositivas, vamos precisar de 37 votos. E o governo só precisa de 19 para não deixar votar. Então, é um trabalho difícil. Por isso que eu digo que espero que hoje, na reunião de líderes, vocês vejam se de fato o governo tem interesse em apoiar ou não. E aí, só colocando a minha posição como vereador e líder do PV, que eu votaria, se viesse a pauta impositiva, eu votaria favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Roberto Tripa. Vereadora Janaína Pascoal. Obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas. Presidente, haja vista que o senhor solicitou, na verdade, determinou, né, a abertura do plenário virtual para agora, quinta-feira, já na sexta, o pessoal da parte técnica começou a enviar e-mail para os vereadores de primeiro mandato, solicitando o agendamento de uma visita. Não sei quais colegas aqui receberam. Eu já pedi para ir no gabinete na sexta-feira e eles não tinham ainda a definição de como é que esse virtual vai funcionar. Então, muito embora realmente esteja no regimento, eu senti uma certa insegurança dos próprios setores da casa com relação a esse plenário. Não é só um problema de fazer ali aquela identidade virtual, o cartãozinho para operar o SPLegis, que a maioria eu acho que já tem. Tem alguma outra necessidade para o plenário virtual funcionar. Então, eu estou só assim, trazendo isso, presidente, porque eu tentei fazer o agendamento, não deu certo, e aí já chegaram outros e-mails com o mesmo conteúdo, e aí eu fico preocupada de, eventualmente, ou abrir esse plenário na quinta e nós não conseguirmos votar, né? Por isso que eu estou trazendo essa questão para Vossa Excelência. Com relação a essa discussão das emendas impositivas, eu queria insistir com os senhores líderes, também com Vossa Excelência, sobre a importância de nós determinarmos que 50% dessas emendas sejam indicadas à saúde. Primeiro, porque é assim que funciona no âmbito federal, está na Constituição Federal. Segundo, também funciona assim na Assembleia Legislativa, está na Constituição Estadual. Eu tenho a alegria de ter capitaneado ali um movimento para que nós colocássemos e colocamos na Constituição Estadual, no mínimo, 50% para a saúde. Então, eu entendo que até pela simetria, nós teríamos que ter essa previsão também na nossa lei orgânica. E me parece importante, não só para as emendas impositivas, né, caso sejam aprovadas, e sim, uma maneira de ter mais transparência, mas para as emendas em geral, me parece que seria importante ter um procedimento claro para os vereadores seguirem. Eu levantei as normativas que foram publicadas, conversei no setor competente também, e nós temos mais normas para eventos, para contratações culturais, mas nós não temos normas claras, né, para, por exemplo, encaminhamento de uma emenda para um hospital, para uma entidade assistencial, né, e isso faz muita falta. Então, é um pedido que eu faço a Vossa Excelência, presidente, talvez destacar um grupo, ou de técnicos, ou de assessores da presidência, para estabelecer junto ao Executivo, de maneira clara, esses critérios, né, porque me parece mais seguro para os dois lados, e também os vereadores podem, ao longo do ano, já começar a solicitar documentação. Né? Por exemplo, na Assembleia, nós precisávamos pedir as certificações, contrato social da entidade, para fazer uma espécie ali de um processinho. Né? Caso alguém questione qualquer coisa, tem todo um registro desse trâmite. E um tema também que eu gostaria de, em algum momento, debater
com os líderes, né? Eu estou aqui hoje a título precário, né? Que meu líder é o Murilo Lima, que saiu em missão de resgate. Eu gostaria de discutir, e aqui quero deixar muito evidente, muito claro, né, que é com o maior carinho, o maior respeito, o maior reconhecimento ao trabalho que a Procuradoria faz nessa casa, mas eu entendo que seria importante os líderes discutirem a respeito, vamos dizer assim, dos contornos da atuação dos vereadores e da atuação dos senhores procuradores. Eu confesso que eu estou com um pouco de dificuldade, não pela personalidade dos senhores procuradores, que são, além de excelentes profissionais, extremamente democráticos, abertos ao diálogo, mas pela sistemática vigente na casa, eu estou com um pouco de dificuldade, por exemplo, de operar, né, de atuar na CCJ. Né? Existe uma sistemática na casa com uma certa concentração, né, de atribuições e até de poderes na Procuradoria. Talvez pela competência de destaque dos senhores procuradores, mas eu sinto assim uma necessidade, talvez, né, estou propondo, das lideranças se debruçarem sobre isso. Eu sei que sempre foi assim, que é da dinâmica da casa, de certa forma nos ajuda, porque são profissionais de muita competência, mas, por outro lado, tira um pouco da, vamos dizer, da liberdade do parlamentar, né, que foi escolhido pelas suas bases, né, de se manifestar com relação aos projetos dos colegas. Muitas vezes a gente já recebe ali um estudo sobre o caminho, né, sobre o parecer, sobre o relatório, ao mesmo tempo que recebe o projeto. Então, nós não temos nem chance, vamos dizer assim, de fazer uma análise antes, de sentar com a assessoria. Então, eu sugiro, né, para que haja absoluta transparência nesse debate, que os líderes eventualmente se manifestem sobre isso, né? Até para eu entender se é uma questão pessoal minha, mais uma chatice minha, ou se eventualmente existe esse sentimento. Eu conversei com alguns colegas, percebi esse sentimento em alguns colegas, mas são todos colegas de primeiro mandato, então eu não sei se eventualmente existe esse sentimento nos colegas mais antigos na casa. A princípio seria isso, presidente. Pela Muito ordem, obrigada. presidente. Vereadora Sonaira. Pela ordem, peraí, só um presidente. minutinho. Quem está na palavra agora é a Renata Falzoni. Está inscrita. Presidente, eu também pedi pela ordem para o Tami, se puder me inscrever depois da Sonaira. Muito obrigada. Olá, colegas, vereadores, tudo mais. Já foi falado aqui no começo da reunião sobre as CPIs que vão ser logo anunciadas, 2 delas. Mas eu volto a insistir no mesmo tema sobre a CPI das mortes no trânsito, que é de minha autoria, mas eu realmente abro mão desse preciosismo de ser minha, porque é algo que a cidade realmente precisa investigar, como que depois de 30 anos que a gente consegue diminuir as mortes no trânsito inesperadamente e sabidamente os motivos, a partir de 2020 nós voltamos a ter um aumento de perdas de vidas, que é uma questão de saúde, é uma questão social. Então, a gente propôs aí uma CPI de mortes no trânsito e a gente gostaria que ela fosse realmente levada em consideração, porque, afinal de contas, tem várias coisas que contribuem para isso. Uma CPI é quando a gente faz uma investigação mais a fundo. E, no caso, a gente vem sendo vítima nessa cidade da venda da pressa, através dos aplicativos. Isso é muito nocivo a todo mundo, quebra totalmente aquele espírito do acalmamento de trânsito, que é uma ferramenta fundamental para a gente salvar vidas no trânsito e, principalmente, melhorar a fluidez de todo mundo que está nas ruas se locomovendo. A gente tem direito a 2, assim, o combinado seria 2 CPIs, uma da base e outra da oposição, mas uma CPI que fala de mortes no trânsito, ela é uma CPI que fala sobre um tema que nos une, aquele tal do buraco que nos une. Ninguém quer mais saber de perder vidas preciosas de amigos de forma completamente evitável. Toda morte no trânsito é evitável, então a gente precisa realmente pesquisar. Nós temos direito a 2 CPIs e mais 3
que podem correr concomitante. Então, dessa vez, peço mais uma vez, presidente Ricardo Teixeira, que conceda a oportunidade da cidade de São Paulo investigar por que nós, depois de 30 anos combatendo as mortes no trânsito, voltamos a acelerar nesse tema que é tão caro, e nesses últimos 3 anos nós voltamos para índices de 10 anos atrás. Era só isso, muitíssimo obrigada. Obrigado, vereadora Renata. Só respondendo que eu também assinei essa CPI, quero também estar investigando. Eu dei um tempinho aqui ouvindo a Renata, antes de falar com a Janaína. A vereadora tem razão no que diz a questão do acesso do sistema novo de votação. Então, eu estava aqui consultando os universitários, estou pedindo para o pessoal de TI estar em contato, principalmente com os mais novos, né, que pode estar com alguma dificuldade. Então, aos vereadores mais novos, senhores líderes, aos vereadores mais novos, se tiver com alguma dificuldade de acesso ao sistema novo, acione o pessoal do TI para ir até o gabinete para dar a informação e o suporte necessário. Tá? Quanto ao que a Janaína coloca da divergência dela, e que também faz parte da minha divergência, com os pareceres que vem pronto, com os pareceres que às vezes até eu não concordo com aquilo que está escrito, me diz aqui o doutor Breno que isso acabou sendo usos e costumes ao longo do tempo que os próprios vereadores, com as suas assessorias, não tinham condições de estar criando isso, então pede para a Procuradoria, mas não sei há quantos anos atrás, e que isso vem sendo moldado. Então, o que eu vou colocar para a nossa querida vereadora Janaína, para o doutor Breno e para o doutor Raimundo, que a gente, num petit comitê, nós 3 aqui com a Janaína, mais 4, e se tiver mais algum vereador que pensa com nós, a gente senta daqui a pouco no gabinete aqui, ou na presidência, conversa um pouquinho, para que a gente proponha uma nova formulação para esses pareceres. Realmente, eu vou falar agora como vereador, não como presidente. Aí eu sou relator de uma matéria e vem um parecer que eu não concordo com aquilo, eu não quero assinar aquilo, eu penso justamente ao contrário do que está escrito. E é isso que a Janaína está colocando. Então, eu acho pertinente, todos os líderes aqui estão convidados, claro, mas como a doutora Janaína, aí a advogada propõe, eu estou ao lado aí para a gente fazer Pela em ordem, conjunto. senhor presidente, posso ajudar só nesse assunto específico? Realmente, a vereadora Janaína, em certa parte, tem razão. Eu, como assessor, fui nesta casa e na Assembleia. Eu também, muitas vezes, na Assembleia Legislativa, muito mais lá do que aqui na Câmara Municipal, o deputado que eu era assessor era advogado, e, em regra, os pareceres eram feitos de forma técnica pelo próprio gabinete. Então, eu era um dos responsáveis por analisar a constitucionalidade ou não daquela propositura. E eu sei, e aqui na casa, a gente sabe que a grande maioria não são advogados, não tem a técnica jurídica, inclusive, por isso se socorrem da Procuradoria na orientação do parecer, né? E automaticamente cabe a cada um dos vereadores e vereadoras fazer a análise daquilo que é proposto pela Procuradoria. Então, eu sei que tem alguns vereadores que vão ter uma facilidade técnica jurídica, inclusive de fazer o relatório, e outros vão precisar do auxílio da Procuradoria. É que, via de regra, a Procuradoria, de uma forma ou de outra, já entendendo que a grande maioria se socorre dessa condição, automaticamente aguardam vir o parecer para depois, sim, conversar com a Procuradoria. Eu, muitas vezes, até na Comissão de Política Urbana ou na Comissão de Saúde, na qual eu participei aqui como vereador, alguns pareceres eu ia até os procuradores e tentava entender o que era aquele parecer, aquela consulta que deveria ser feita ao Executivo, o substitutivo que era proposto, inclusive, pela própria comissão no qual eu participava. Então, eu acho que vale sempre que a gente poder, cada vez mais, ter este olhar aqui, para que a gente vá aprimorando e dê esta liberdade, né, para o vereador, inclusive, exarar o seu próprio parecer. E é lógico, e aí, no caso de um determinado auxílio, se socorrer da nossa Procuradoria tão valorosa aqui, que, em regra, tem nos auxiliado e muito aqui na casa. Então, na Assembleia eu usava desse elemento de que os pareceres eram feitos pelo próprio gabinete, e muitas vezes eu só ia pedir um socorro para a Procuradoria. Mas aqui na casa, principalmente aqui na Câmara Municipal, a regra é um pouco ao contrário. A Procuradoria faz o parecer e, eventualmente, a gente vai se ajustando. Mas
Acho que isso é discricionário individual de cada gabinete, de cada vereador e vereadora. Essa Só queria tua- contribuir. Tua Queria me colocação inscrever, fala Cris muito Monteiro, parecido por com a gentileza. colocação que a doutora Janaína tem me trazido, né? Muito parecido, muito semelhante às duas falas. Por isso que é bom fazer uma revisão, está aberto a quem quiser participar. A gente faz isso rapidamente, aí a 4 mãos, vamos ver se a gente melhora. Sempre que a atuação da presidência é sempre melhorar o que já foi, chegou aqui tão bom, mas melhorar um pouquinho mais. Quem é que está também nessa? Pela- Sonaira. Sansão me Pereira, por Sansão favor. Pereira também, por presidente. favor, vereadora Sonaira. Sim, Presidente, presidente, boa queria me tarde. inscrever. Cris Monteiro. Cris Monteiro escrita. Sonaira. Eu quero usar do espaço aqui para parabenizar pela pronta resposta que nós tivemos quanto à entrada, né, a liberação, a deliberação que foi feita no Colégio de Líderes, os apontamentos que os vereadores, né, colocaram aqui, de como é importante, além de ser a casa do povo, nós, parlamentares, termos a segurança de trabalhar nos nossos gabinetes e também os nossos assessores. Mas eu aproveito ainda da oportunidade, presidente, para lhe reiterar mais um apelo que eu já fiz. Nós precisamos mobilizar aqui o pessoal da casa para que a gente tenha um pouco de atenção ao restaurante aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Então, a gente percebe, eu sou uma fiel frequentadora, e eu percebo ali um fluxo, uma capacitação que tem com jovens, adultos, velhos, pessoas com necessidades especiais. A gente precisa ter um lugar minimamente apropriado, tanto para que as nossas refeições, né, as refeições do público, sejam feitas de forma segura, mas também para trazer o mínimo de estabilidade ali para quem trabalha. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, esse pedido. Tenho certeza que, da mesma forma como foi apreciado o primeiro, quanto à segurança aqui dos gabinetes, de toda a gente que trabalha, também será mais um apelo que Vossa Excelência irá nos apresentar aqui, muito em breve, uma solução. Muito obrigada. Obrigado, vereador Sonaira. Eu chamei aqui o doutor Mário, que é o secretário-geral. Foi licitado já o projeto do novo restaurante, né, que é um pouquinho para frente do atual. E a gente tem conversado muito com a nossa assessoria para que a gente faça uma tenda nova, alguma coisa nova, porque realmente está difícil, né? Almoçar ali em dia de chuva é terrível. Pode ser um ar-condicionado, é que vai ter um do lado fechado também, vai ter um do lado. Mas esse aí dá alguma improvisada até que esse próximo novo fique pronto, né? Tenho cobrado isso do Mário, eu espero que o doutor Mário me dê uma alternativa para eu apresentar na próxima reunião de colégios, na próxima terça-feira. O que está escrito também? Luna Zaratini. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão aqui, dos líderes. Também queria fazer uso da palavra, iniciando as nossas indicações para o Conselho Editorial da Rede Câmara, o vereador Nabil Bonduque, né, como titular, e o vereador Jason Silva como suplente. Então, para deixar registrado que a gente ainda não tinha feito essa indicação. Em relação às comissões extraordinárias, estava aqui conversando com o presidente, mas acredito eu que a comissão, né, que envolve as relações internacionais estaria resolvida por algumas conversas que já foram feitas. Se precisar algo, também a gente está à disposição, queria entender um pouco melhor. O Partido dos Trabalhadores indicou já todas as comissões extraordinárias, e da Corregedoria, só para confirmar que eu tinha avisado o Riva, a gente vai indicar o vereador Alessandro Guedes, né, para seguir. Né? Não sei se o Riva está... que não dá para ver. Eu já tinha avisado. Eu ia sugerir e perguntar se é possível, porque a gente também foi se informar em relação aos projetos de vereadores na quinta-feira. E a instrução que a gente teve é que para a gente indicar projetos que estavam instruídos em primeira. E aí eu ia perguntar aqui, né, no Colégio de Líderes, se a gente poderia também indicar projetos já instruídos em segunda, se isso seria possível. É um pedido que eu gostaria de fazer, já que faz algum tempo que a gente não vota projetos de vereadores. Eu não sei se os outros líderes concordariam com isso, porque teriam mais projetos para serem votados. Então, era uma sugestão e um pedido. Eu não estou ouvindo. Isso, então, mas que instruídas em primeira apenas, né? A gente queria acrescentar. Isso, honrarias, continuariam sendo honrarias, PDLs e tudo mais. Senhor presidente, pela hora, só para ajudar na contribuição. O que foi combinado aqui, o doutor Raimundo me lembrou.
esta primeira rodada É isso é aí. em primeira votação. A segunda rodada já vai pegar o de segunda votação. Então, vereadora assim Lu, vai. só Vai para concluir, zerando. se já tiver alguns projetos aí, segundo, se quiser já antecipar para a gente fazer a última consulta, é mais rápido a gente antecipar para a semana que vem. Então, só lembrando, abre na quinta-feira, em primeira votação. Já na semana seguinte, com a nova extraordinária, já abre os projetos de segunda votação. Então, o que você pediu já vai vindo, já vai sendo feito. Obrigada, então, presidente. Então a gente vai poder indicar em segunda votação. Tami. Sansão Pereira. Desculpa, Sansão só Pereira, última- a Luna não acabou. Só a última colocação. É importante a gente conversar das CPIs, né, porque a gente tinha feito esse debate de ter uma CPI da oposição também, e acho que a gente ainda tem que acertar os pontos. E, presidente, concordo com você também e com a vereadora Renata sobre a importância da CPI apresentada. Eu acho que é preciso a gente avaliar, talvez abrir 3 CPIs nesse início para contemplar aí mais pedidos de vereadores, já que a gente está com 17 CPIs protocoladas. Então, eu ia corroborar com essa discussão para a gente poder encaminhar. Obrigado, vereadora. Vereador Sansão Pereira. Obrigado. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores líderes, todos aqueles que nos acompanham aqui de maneira presencial e virtual. Bom, eu queria fazer um breve esclarecimento à nobre vereadora doutora Janaína quanto à questão das entidades sociais. Nós aqui já enviamos diversos recursos para cursos profissionalizantes, design de sobrancelhas nas comunidades, nas associações, corte de cabelo, alongamento de unhas, placas solares, reciclagem, cuidadores de saúde, enfim. Isso também na área do esporte, formação de atletas, para obras, saúde. Bom, como é que funciona? Nós temos na nossa assessoria o pessoal qualificado que faz um filtro de todas as certificações. Então, aquela entidade ela é atendida, ela é feito um filtro, as certificações estão em dia, estão ok, estão em ordem, é uma entidade séria. Então, nós enviamos, vamos lá, acompanhamos, vemos o trabalho deles, enviamos o recurso, acompanhamos o trabalho, e não somente isso, quer dizer, tem todas as certificações, também a própria secretaria, a secretaria específica, ela faz o levantamento de receber o projeto, de avaliar a documentação, ver se a documentação está ok. Então, além de ter um filtro da parte do gabinete, tem também uma exigência por parte da secretaria para poder liberar aquele recurso quanto ao projeto e quanto a todas as certificações necessárias. Obrigado. Apenas um esclarecimento para a senhora, doutora. Como a senhora está chegando agora, com todo respeito, então aqui na Câmara funciona assim. Obrigado. Mais algum inscrito? Cris Monteiro, que está online. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Não, rapidamente, eu queria fazer um comentário também da minha colega Janaína, sobre a CCJ. Eu fiz parte da CCJ e, como disse o vereador Riva, eu não sou advogada, enfim, não tem. Então, os pareceres dos procuradores me ajudavam muito. E o que acontece? Quando eu não concordava, quando vinha um parecer e que eu tinha alguma dificuldade com aquela matéria, aí eu procurava ajuda e auxílio muitas vezes, não consigo dizer quantas vezes, mas em algumas vezes eu não concordei com o parecer e aí houve uma discussão. Mas eu acho que os pareceres para aqueles vereadores que não têm o tino jurídico, como tem a vereadora Janaína Pascoal, eles são muito importantes, eles me ajudaram muito. Embora eu tenha uma advogada na minha assessoria, o volume também de projetos pela CCJ, ele é muito grande, eu não conseguiria fazer essa análise de todos os projetos que me chegavam, então acho que a gente tem que chegar num meio termo aí, deixar minha posição, enfim, a gente pode continuar discutindo, deixar os procuradores nos ajudando e, numa situação onde você não concorde ou tenha dúvida, peça auxílio do vereador. E a gente sempre pode votar contrário ao relatório da Procuradoria, porque o vereador tem a importância para fazer dessa forma. Era essa contribuição que eu queria dar, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Cris Monteiro. Mais alguém está inscrito? Não havendo mais nenhum inscrito e mais nenhum informe, vamos se dirigir ao plenário. Está encerrada a reunião do Colégio de Líderes. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.